Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa espiritual do Esperança. Hoje mais uma palestra, trazendo ensinamentos, estudos, pontos de vista diversificados, para a gente desmistificar alguns assuntos relacionados ao nosso dia a dia espiritual. Hoje, a nossa palestra vai ser sobre incorporação e suas variações energéticas. Vamos falar primeiro do que significa, cada palavra dessa aí que a gente vai usar, E eu vou explicando para vocês primeiro a etimologia dos termos, de onde surgiu a palavra, para depois eu passar as explicações sobre cada tema por si só. Incorporação. A palavra incorporação, ela vem do latim incorporatio, ou seja, tornar corpo, incluir. O sentido original dessa palavra era integrar em um corpo, tanto no caso material. E o uso espiritual dessa palavra foi adaptado depois, médium, dá corpo à entidade. O segundo tema seria transmediúnico. Transmediúnico, ela vem do latim, transire, que significa passar além, atravessar. O sentido original dessa palavra é o estado de transição. E o seu uso espiritual adaptado foi alteração de consciência que conecta mundos. Estado alterado de consciência. A palavra estado vem do latim status, que significa condição, posição. Alterado é do latim alterare, que significa modificar, transformar. Consciência vem do latim conscientia, que vem de conhecimento compartilhado, saber interno. O sentido original dessa palavra é condição modificada do saber ou percepção. E o uso espiritual foi adaptado para a mudança no padrão normal de percepção, permitindo contato com dimensões sutis, mentores e entidades. Processo de energia e comunicação relacionados. Nesse tema, eu vou tratar o irradiação. Irradiação, ele vem do latim irradiate, que significa emissão de raios de luz. O sentido original desta palavra, ela vem para difusão luminosa. E o seu uso espiritual adaptado foi emanação de energia, vibração. E neste contexto, pode significar conexão de energia aos chakras do médium. A palavra seguinte é invocação. Latim invocatio. Chamar para junto de si. O sentido original desta palavra seria súplica, pedido de auxílio. E o uso espiritual dela foi adaptado para chamar forças superiores ou espíritos. Dentro desse mesmo termo, ainda nós temos os chakras. Que a palavra chakra, ela vem de kakra. E a origem dela é do sânscrito, que significa roda ou círculo. No sentido original, significa objeto circular que roda em movimento, ciclo. E no uso espiritual, pontos de convergência de energia sutil, descritos como lótus com pétalas e som associados. Pontos de energia ou potência energética para conexão espiritual. Tratamento holístico, terapêutico, reiki ou energização. Ainda falando aqui do termo chakras, nós temos ali, os principais ali são 7, Então a gente vai mais tratar ali. Que é o chakra básico, o raiz, o chakra sacro, o chakra umbilical ou plexo solar, o chakra cardíaco,
o chakra laríngeo, o chakra frontal, ou terceiro olho, e o chakra coronário, né? O famoso ori. As cores desses chakras são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta ou branco. São as cores mais tradicionais usadas nos chakras. Bom, agora vamos falar sobre incorporação. Vamos saber de onde veio essa palavra na sua originalidade, né? Lá na antiguidade, a incorporação ela era tratada como um fenômeno de posse, né? E ela é descrita em situações muito antigas. Ela foi usada na Mesopotâmia e no Egito. Há registros de sacerdotes e oráculos que afirmavam ser tomados por divindades para transmitir mensagens. Então eles usavam essa palavra incorporação, né? Para ali, nos seus rituais, afirmar que divindades vinham, incorporavam neles, né, usavam essa palavra, para transmitir mensagens, né, ou pedir coisas. Na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos é um exemplo clássico. A sacerdotisa Pítia entrava em transe e canalizava Apolo. Mais um modelo aí de incorporação. Mas neste caso aqui, principalmente a canalização, né, junto. Na Roma e culturas africanas, era usado rituais de possessão espiritual, né, que era muito comum, vistos como formas de comunicação entre humanos e deuses. Na Índia e Oriente, práticas do samadhi e transe também envolviam estados de consciência alterados, embora com foco mais meditativo do que mediúnico. Então, de certa forma, a incorporação tem muito a ver com o transe mediúnico, né? Eu vou explicar isso agora mais para frente. Esses registros mostram que a ideia de um espírito ou divindade tomar, né, incorporar o corpo humano é universal e milenar, presente em quase todas as tradições religiosas, né, principalmente em seus rituais. Vemos aqui que isso não é exclusividade da Umbanda. Este é um fato importante de ser destacado, porque muita gente associa a incorporação à Umbanda. Não necessariamente isso é verdade, tá? A Umbanda ela apenas associou, né? Trouxe isso para o seu conceito ali na sua ritualística. A incorporação também foi tratada na Bíblia, né? Na relação com Jesus. No Antigo Testamento, há menções a espíritos que tomam pessoas, tanto bons quanto maus. O termo possessão aparece em contextos de profecia e também de exorcismo. No caso aqui, relacionado mais direto com incorporação à possessão. No Novo Testamento, Jesus é descrito como alguém que expulsa espíritos, no caso demônios, e também como espírito inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Em Lucas 4,18, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Usado este contexto aqui, ele pode ser interpretado como uma forma de incorporação divina, né? Uma fusão entre o humano e o divino para transmitir a vontade de Deus. Os apóstolos, após Pentecostes, também recebem o Espírito Santo e passam a falar em línguas, um fenômeno que lembra o transe mediúnico. E algumas religiões hoje usam muito, né? Um pouco ali, mais os irmãos que tem aquela denominação que eles usam, que são possuídos, né, pelo Espírito Santo e passam a falar línguas, né? Algumas religiões, principalmente mais evangélicas. Assim, na Bíblia, a incorporação aparece tanto como inspiração divina, quanto como posse espiritual, dependendo do contexto em que é aplicado. A incorporação na Umbanda, né? A Umbanda, que surgiu oficialmente em 1908, com o médium Zélio Fernandino de Moraes, então com 17 anos,
através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, reinterpretou o conceito de incorporação dentro da cultura brasileira. Aqui, neste caso específico da Umbanda, o médium empresta o seu corpo e voz a entidades espirituais. Caboclos, pretos velhos, crianças, Jesus, né? De acordo com a doutrina. Que vem para orientar, curar e ensinar. Diferente da possessão negativa, a incorporação da Umbanda é harmônica e consciente. Esse é um ponto muito importante depois para ser explicado. Baseada em caridade e equilíbrio energético. É uma síntese de tradições africanas, indígenas e cristãs. Uma espiritualidade que une o transe mediúnico, a invocação e irradiação de forças superiores. Ser médium é estar no meio, ser a ponte entre o sagrado e o profano. Aqui um fato importante a ser lembrado é que a Umbanda foi criada para dar voz a todos os espíritos, por meio de seus médiuns. Isso sempre é bom ser lembrado, né? Então, em síntese, a questão da incorporação e suas variações energéticas estão muito relacionadas à antiguidade, na figura dos seus oráculos e sacerdotes, mais no transe profético, né, que era mais o termo que eles usavam, e a finalidade espiritual era a comunicação com deuses. No conceito da Bíblia, trazendo para Jesus e os apóstolos, era mais voltado à inspiração divina e à transmissão da palavra de Deus. Trazendo para as religiões mais para frente, principalmente no caso da Umbanda, trazendo aqui para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, veio a incorporação mediúnica consciente, baseada na caridade, orientação e inclusão espiritual. Traçando um paralelo de tudo isso, né, uma conexão entre tudo isso com a Bíblia, Jesus principalmente, assim como Jesus foi descrito como tomado pelo Espírito do Senhor, né, como Lucas 4,18, o Caboclo das Sete Encruzilhadas na Umbanda manifestou o mesmo princípio. O divino se expressa através do humano. A diferença está na interpretação cultural. Na Umbanda, essa união é vista como cooperação entre planos, não como possessão. Ambos os casos, Jesus e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, representam instrumentos da vontade divina, cada um dentro do seu contexto histórico e espiritual. Eu estou usando aqui mais a questão da Umbanda, porque a maioria das pessoas que nós, né, temos contato, conhecemos, ou que, seguem as nossas lives, tem muita associação com a Umbanda. Né? Então, por isso que eu estou usando bastante esse para trazer muito mais os conceitos aqui. Mas não é importante frisar que isso não é relacionado apenas à Umbanda. Vou falar um pouco agora sobre a incorporação no Espiritismo, né, nossos irmãos espíritas. Codificado por Allan Kardec no século XIX, o Espiritismo sistematizou os fenômenos mediúnicos em três grandes categorias: mediunidade de efeitos físicos, movimentos, sons, materializações; mediunidade de efeitos intelectuais, psicografia, psicofonia; e mediunidade de incorporação. Espírito se manifesta pela fala e gestos do médium. Conceito central. Para Kardec, não há possessão, no sentido de perda total de controle, né? Falando aqui da incorporação. O médium empresta seus recursos psíquicos ao espírito comunicante, mas também algum grau de consciência, ou seja, o médium nunca está inconsciente. Isso contrasta com a ideia bíblica de possessão, demoníaca no caso, né? E aproxima-se da Umbanda, que também vê a incorporação como cooperação voluntária. Então tem, de certa forma, um paralelo entre o Espiritismo e a Umbanda no tratamento relacionado ao fato da incorporação. Finalidade. No Espiritismo, a incorporação tem caráter educativo e moral.
Os Espíritos vêm para instruir, consolar e esclarecer. A caridade é o eixo central. Semelhante à Umbanda, mas com foco mais racional e filosófico. Comparando os contextos, da tradição da antiguidade, então voltamos aos oráculos e sacerdotes tomados por deuses, comunicação com divindades. A Bíblia, inspiração divina do Espírito Santo, ou possessão demoníaca, dependendo do contexto aplicado. Profecia e exorcismo, também dependendo do contexto. No Espiritismo, cooperação consciente entre médium e espírito, educação moral e esclarecimento. E na Umbanda, manifestação de entidades de luz, caboclos, pretos velhos, crianças, exus, focado na caridade e a orientação prática de consulentes e médicos. Um ponto a ser tratado de forma superficial pela profundidade do tema. Ainda se tratando de todo esse assunto, nós temos aqui também o Eu Sou, que é tratado na invocação. Nós temos ali muita gente que é praticante da invocação, do Eu Sou. A etimologia da palavra invocação, como eu disse anteriormente, vem do latim invocatio, que significa chamar para junto do si. O Eu Sou é uma invocação interior não dirigida a fora, mas ao próprio ser divino dentro de nós. Na Bíblia, em Êxodo 3,14, Deus se apresenta a Moisés como Oié, Asher, Eié, traduzido como Eu sou quem sou. Essa frase é uma das mais poderosas invocações da identidade divina, afirmando a existência absoluta e eterna. Nas tradições espiritualistas, o Eu Sou é visto como a consciência superior que habita cada ser humano. Invocar o Eu Sou é alinhar-se com o espírito imortal, com a centelha divina que transcende o corpo físico. Na prática, existem várias invocações que, de certa forma, são utilizadas de forma exagerada. Por exemplo, os 7 raios solares e outras tantas disponíveis hoje na nossa internet. Então, o pessoal, às vezes, acaba exagerando um pouco no estudo devido à falta de conhecimento, falta de instrução. Finalizando essa parte. No Antigo Egito, a seus rituais mágicos, do oráculo de Delfos ao caboclo das 7 encruzilhadas, passando por Jesus e pelos médiuns espíritas e espiritualistas, a incorporação sempre foi a busca de dar voz ao invisível. E o Eu Sou é a síntese dessa busca. A invocação da presença divina, seja em nós, seja através de nós, seja ao nosso redor. Diferentes culturas, diferentes nomes, mas o mesmo prisma de uma verdade não absoluta. O humano é, aceitando ou não, ponte entre o visível e o invisível. Cabe a nós buscar um entendimento sobre tudo que nos rodeia. Então, essa questão da incorporação, para a gente resumir um pouco mais, nós temos que lembrar aqui o que são os fatos que nós temos mais. Então, nós temos ali a incorporação, nós temos o transe mediúnico, nós temos o nosso estado alterado de consciência e a possessão. Além da irradiação e do finalmente da invocação. Se a gente pensar na incorporação em si, justamente a incorporação não é uma forma de possessão. A incorporação, ela é um jeito de se dar voz aos espíritos de uma forma conjunta. Ou seja, quando há uma incorporação, vamos usar a palavra assim, o espírito da pessoa ele não sai do corpo para que outro entre no corpo. Há uma troca de energias. Aqui tem um fato bem relevante que eu quero passar para vocês, que é um questionamento que eu mapeei aqui. Segundo as leis da física, 2 corpos ou matérias de mesma densidade, ou seja, que habitam o plano físico, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.
Né? Isso já foi provado na física humana. Bom, se estivermos falando de corpos biológicos ou de matéria, como pedra, madeira, etc., né? Sim, isso até faz sentido. Entretanto, em se tratando de espíritos que não possuem corpos físicos, isso cai por terra. Você pode ter neste momento, aí na sua sala da sua casa, onde você estiver nos assistindo agora, ou no seu quarto, ondas de rádio, Wi-Fi, sinal de TV, internet, luz visível, como essas que estão aqui agora, ocupando o espaço, mesmo espaço, tudo ao mesmo tempo. Então, neste contexto, a incorporação faria muito sentido. Então, o que eu quero dizer para vocês é: não se apeguem a crendices e afirmações sem sentido, né? E superficiais, no caso. Estude, questione e se conscientize. Não existem verdades absolutas. Então, se você for em uma casa espiritual e você vê um médium falando incorporação, talvez muitas pessoas que tenham mais consciência física, ou seja, que acreditem menos no espiritual, não necessariamente ateus, eles não vão entender, né, essa palavra na sua origem, porque eles vão bater nessa lei da física, que dois corpos não podem, né, ocupar o mesmo espaço. Mas a questão é que dentro de uma casa mediúnica, né, onde com seus médiuns, a incorporação não se trata de coisa física, mas de coisa sutil, né? Entidade médium. Então, se tratando de entidade médium, se tratando de corpos, né, espíritos, faz todo sentido a palavra incorporação ser usada desta forma. Então, ela faz sentido e ela pode e deve ser aplicada dessa forma. A incorporação, ela descarrega a sua energia para o transe mediúnico. O que é o transe mediúnico? Nada mais é do que também o estado alterado de consciência. Porque no transe mediúnico, o médium, né, de certa forma, cede a sua percepção, o seu equilíbrio, né, o seu campo vibratório, para que as entidades possam, né, fazer o trabalho através delas, mas sempre junto com elas. É uma fusão de energias, né? Não há uma pessoa saindo para outra entrar. Não, o espírito funde a energia dele com o médium. E onde que entram os chakras nisso? Imagine que os chakras são os pontos de ligações, né? Você tem ali a estrutura dos chakras, os pontos de alinhamento, e a entidade, ela faz, né, a conexão com esses pontos. É como se fossem tomadas que a entidade vem e conecta no médium. E por isso, né, eles são retratados naquela forma de centro, de vórtices de energia. Porque justamente é isso que são, vórtices ou círculos de energia. E neste caso nós estamos tratando, né, falando principalmente da irradiação. Não há problema nenhum em médiums que trabalham tanto incorporados como irradiados. Por quê? Porque no final das contas, tudo é energia, tudo é comunicação. Então, se nós temos essa consciência de que tudo é energia, tanto faz você falar que está incorporado ou você falar que está irradiado. Isso, olha, de certa forma, é isso aqui mesmo. Ó. Aqui nós temos os chakras, né, do médium, e aqui nós temos a entidade, né, tratando que aqui fosse a entidade. Põe um pouquinho mais para cá. Mais para lá do teu pai. Isso. Isso. Então, aqui visualizando bem agora, ó, aqui nós temos o médium, no seu transe mediúnico, ou estado alterado de consciência. Temos aqui os chakras, né, os pontos. E aqui a entidade e a conexão. Daí a energia da entidade, né, fazendo este círculo de energia, né? E neste ponto, então, nós podemos dizer que há a conexão completa entre o médium e a entidade. Muito importante frisarmos que esse processo da incorporação não é, nem deve ser tratado como um tema vago. Ele
requer de muitas explicações. E nós aqui na nossa casa, no nosso estudo, porque isso não é um estudo, né? Nós estamos passando para vocês conhecimento. Mas o mais importante de tudo é que eu trago para vocês esse questionamento. Eu gostaria que todos os irmãos que pudessem aprofundassem mais o estudo, os irmãos médios principalmente. Não é porque alguém na internet, né, coloca um vídeo bonito e fala que é aquilo e crava aquilo que é aquilo. O mundo espiritual tem muitas nuances e as conexões espirituais são muito diversas. Não funciona igual para todo mundo. Então, falar que a minha incorporação é mais forte do que a comunicação do meu irmão, né? Ou mais fraca, isso não tem a ver com o transe mediúnico, não tem a ver com a consciência, com o estudo, né? Com a dedicação do médium para com a espiritualidade, para a casa espiritual, né? Para os irmãos espirituais, porque no final das contas é uma ligação, é uma família espiritual. E que para que essa conexão seja boa, estável, respeitosa, né? Temos que ter a ligação de baixo para cima e de cima para baixo na mesma frequência de vibração. Então nós precisamos estar atentos a isso. Estudando, procurando, né? Para os irmãos que quiserem uma referência, nós temos aqui um livro do nosso irmão Alexandre Comino, né? Que é um bandista, mas é um ótimo médium, excelente escritor também, que é este livro aqui, ó, que se chama Médium, Incorporação Não é Concessão. Esse livro é muito bom, tem bastante ensinamentos, ele fala bastante sobre isso, então quem puder estar lendo este livro aqui, já vai ser uma... né? Também o Livro dos Espíritos fala bastante sobre isso, o Livro dos Médiuns. Então quem puder estar lendo esses livros, eu tenho certeza que vai agregar muito, né, no seu conhecimento e vai fortalecer a sua incorporação, o seu transe mediúnico, né, o seu estado alterado de consciência, a sua irradiação e, por fim, não menos, a invocação. Porque no final de tudo isso, né, realmente é uma invocação do sagrado para conosco, para que possamos cumprir aquilo que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos pede. Né? Fazendo a caridade acima de tudo, mas principalmente respeitando a espiritualidade. Tá bom? Então a nossa palestra de hoje foi essa. Tá? Pode entrar, amor. Vamos ter aqui um recadinho da nossa irmã também, né? Da nossa casa, da nossa irmã Andréia, que vai passar um recadinho para vocês também. Né? Fechar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, a respeito do que ele está falando, sobre incorporação, o que é vivido no dia a dia, nos terreiros, nos centros, e até mesmo o que está acontecendo? Uma banalização da incorporação. Porque a gente vê muitos falando, até nas redes sociais, vocês entraram no TikTok, no Instagram, falando sobre esse assunto e mostrando muita coisa, que está tendo incorporações até dentro de casa, na rua, no local de trabalho. Então, o que é o significado disso? Falta de entendimento, falta de estudo. Porque não é assim que acontece. Não o plano espiritual não está à nossa mercê a todo tempo, em qualquer lugar, que a gente pode estar incorporando, invocando ou fazendo qualquer tipo dessa ação. Então, às vezes, o mentor pergunta, vocês não têm medo, não? O que aconteceu que hoje todo mundo quer incorporar, todo mundo quer trazer uma entidade, quer trazer um espírito? Vocês não têm medo do que está acontecendo? Vocês têm certeza absoluta que é isso mesmo? Porque antigamente era todo um preparo, um estudo, um entendimento para poder se falar que eu sou um médium de incorporação, porque nem todos médiums ou
qualquer outra pessoa tem essa mediunidade, faculdade mediúnica de incorporação. Então, isso também é muito agravante o que está acontecendo. Temos que respeitar mais a espiritualidade. Os espíritos não estão ao nosso mercê todo o tempo. Então, o sentido que hoje foi falar sobre isso é que acontece muita dúvida sobre incorporação. Porque a pessoa mal pisa dentro de um lugar, de um centro ou de um terreiro, já acha que vai incorporar tudo, vai trazer tudo. Né? E já fica uma semana na sessão mediúnica, já quer incorporar entidades, já quer saber nome, quer ser o melhor médium da casa, quer ser o... Nossa, esse incorpora, a incorporação é forte. Tudo isso, gente, tem que ter entendimento e ter principalmente um sacerdote, um dirigente, pessoas altamente evoluídas, estudadas, para poder estar do lado desse médium, para poder estar passando todo esse conhecimento. Então, vai além. Então, o recado que os espíritos, os mentores passam, que o medo ainda faz parte, e o respeito que vocês têm que ter. Então, tem que ter mais entendimento, porque as pessoas hoje em dia estão valorizando tudo, já pode incorporar de tudo. Antes, para você treinar um médium, e aqui mesmo nesse livro fala, um treinamento para um médium de incorporação leva de 5 a 7 anos. Então hoje não, hoje é uma banalização. Entrou dentro do terreiro, entrou dentro do centro, já estão incorporando. Está incorporando o quê? É mais uma situação psicomental, que está ali vendo toda aquela ação, porque vê um amigo incorporando, traz já para dentro do seu campo energético. Você já grava no seu subconsciente. Então fica fazendo o quê? Um copia o outro. Porque está vendo o outro fazendo, ele não quer se sentir menos. Mas ali dentro dele, na verdade, ele não tem certeza disso. E tem muitos que têm medo, não entendem e respeitam, esperam o seu tempo. Então, assim, é um assunto muito extenso, que incorporação é uma coisa que mais bate em todos os terreiros, em todos os centros espíritas, em qualquer situação que está, é o que mais a pessoa quer. Ela quer ter esse entendimento, mas leva tempo, conhecimento, a entrega, o respeito, realmente, de tudo que está acontecendo. Então, era isso que eu queria falar. Parem com essa banalização que está com a espiritualidade, principalmente com a Umbanda. A gente vê pais de santos sacerdotes desistindo de um trabalho tão bonito por causa de muita bagunça, muita falta de respeito. Ter desrespeito com o sacerdote, ter desrespeito com os colegas, desrespeito com as pessoas que estão na entrega, um cambono, uma pessoa que está ali para olhar. Então, assim, é sério o que está acontecendo. E não pode deixar a religião, essas egrégoras, ficar dessa forma. A gente tem que trazer seriedade, não pode ficar mais essa bagunça. Né? Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês, assim, que essa dúvida, que eu estou trabalhando, principalmente médium, que já trabalha até mais de 20 anos, fica assim, fica na dúvida de saber se é ele, se é a entidade, e fica aquela coisa, porque a pessoa que está incorporando, ela acha que tem que perder totalmente a consciência, ficar inconsciente, deixa o guia fazer. Hoje já não existe mais isso. Médiuns inconscientes que perdem totalmente a consciência é raríssimo de se encontrar. Então, a maioria hoje é consciente, sim. E não adianta inventar conversa, falar que não é porque é consciente. É que não assume, porque tem medo, porque tem vergonha e porque não tem entendimento. E por causa da própria assistência e consulência que vem, que cobra desses médiuns, que ele tem que ser primitivo e falar coisa antiga. Você acha que uma entidade que está no plano espiritual evoluída não sabe o que é um celular? Não sabe o que é um carro? Não sabe das coisas aqui do planeta Terra? Claro que sabe. Mas o médium tem que sempre estar fazendo um teatro para que o consulente acredite nele. Né? Pode falar. Lembrando que sempre, tudo que vem na Terra foi criado primeiro no espiritual. Ou seja, a Terra é um espelho do espiritual. Tudo foi criado lá primeiro para depois vir aqui.
Então, o que André falou tem total sentido. Todas as entidades sabem de tudo, sabem o que é internet, sabem o que é carro, sabem de tudo. Então, às vezes você quer ouvir de uma entidade uma coisa da antiguidade, você quer que venha um mestre do Egito, né? Mas mesmo se viesse um mestre do Egito, ele também aprendeu tudo o que tem hoje. Ou seja, ele falaria para você sobre um celular, sobre a internet, sem problema nenhum. Então vamos desmistificar isso aí, quebrar isso, parar com essas coisas que são fúteis, na verdade, e vamos focar no que realmente importa. E o que realmente importa? A espiritualidade e evolução, tanto de médiuns como de consulentes. Todos precisam evoluir, todos. Exatamente, porque muitos da consulência vêm já com essa cabeça, com essa consciência que vai conversar com um espírito de 1000 anos atrás, que aquele espírito ainda vivia lá no antigo, lá, que ainda ele vai no preto velho, anda arrastando a corrente nos pés. Não, gente, já evoluiu, a sabedoria que eles têm é muito maior. Então ele sabe sim que é uma televisão, que é não precisa falar que é caixa grande, que anda em 4 rodas. Aí o médium tem que ficar procurando palavras para colocar para o consulente acreditar. Não, a gente tem que evoluir. Nessa parte todos têm que evoluir. O consulente e o médium que está ali. É isso. Às vezes a gente fala, nossa, eu estou falando, estou chamando atenção. A própria espiritualidade, os próprios mentores, as próprias entidades também querem que vocês fiquem sabendo disso. Que eles sabem sim. E por que o médium ainda continua mentindo, tentando inventar teatro, história, para que o consulente acredite neles? Então, tem que parar com isso, gente. Tem que crescer dos dois lados. Eu queria deixar mais um recado aqui para os irmãos. Eu sei que esse recado, principalmente para os irmãos da Umbanda, vai ser um pouco polêmico. Mas a espiritualidade pede para que nós falemos. E nós obedecemos, gostando eles ou não. Um irmão Exu, que nos passou o recado, lembrando sempre que eles pedem, às vezes o irmão, o consulente, vai ali se consultar com uma entidade dessa, e a entidade, suposta entidade, fala para o irmão, olha, você precisa parar de fumar. Mas enquanto ele está falando, está baforando na cara deste irmão um cigarro, ou o médium mesmo, não para de fumar. Você precisa parar de beber. Mas aquela entidade está ali com um copo, bebendo ali. Na verdade, de tudo isso aí, não é entidade, é o médium, que ainda insiste nesses comportamentos antigos. Entidade de luz não precisa mais dessas coisas. Você pode trocar a bebida alcoólica por água. Você pode trocar o cigarro por um incenso. E o resultado vai ser tão bom quanto. Tá? Eu peço desculpas aqui se algum irmão ficar ofendido. Mas, como eu disse, a espiritualidade está empurrando tudo para frente. Quem ficar para trás, ficará para trás. Quem quiser viver no antigo, o antigo ficará. Mas se quiser evoluir, a porta está aberta. É a hora, é o momento. Tá bom? Então vamos tentar melhorar tudo isso para que possa haver a evolução de todos. Tá bom? E até porque essas coisas, tudo que acontece, é de nós mesmos, porque a própria pessoa que vai sentar na assistência, que está doente, que está precisando de um conselho, de uma orientação, está fragilizado, aí vê nós aqui, de branco, com guia, com vários artefatos, eles olham a gente como o quê? Um exemplo. Aí se vê, poxa, mas aí começa a fazer todo o trabalho da corrente. Aí vem um caboclo, vem um Exu, vem um preto velho, e tá fumando, o outro tá bebendo. Então, assim, tá mostrando não um lado bom. Eu falei assim, mas como que ele vai me ajudar? Eu tenho esse vício, eu tô passando por esse processo. A gente conhece muito bem os elementos que a Umbanda trabalha, que o Espiritismo trabalha. São elementos da natureza. Aí vai falar, mas o cigarro é cachumbo porque tem o fumo, que é feito da terra. O marafo, que é a pinga, porque
também tem as leis da terra. Sim, são elementos de trabalho, sim, da entidade. Mas essa entidade precisa beber, ela precisa, às vezes o médium sai até carregado. Ah, mas a entidade leva embora. Será mesmo? Então tem muita coisa ainda que está desmistificando. Eu acho que o médium consciente, ele sabe muito bem que é o que é que tem. As incorporação consciente. Não precisa ficar provando nada às pessoas. As pessoas em si, com o seu trabalho, com a sua moralidade, com a sua conduta, dentro e fora do terreiro, as suas atitudes já mostram. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês na questão, porque a incorporação é um estudo que não dá para ficar só nisso. É muita coisa, muitos médiuns precisam entender mais sobre essa questão. E tem médiuns que não são de incorporação e está tudo certo. Vai irradiar, vai sentir energia, vai ser médium de canalização e todo mundo dentro trabalhando de um centro de energia vai ajudar. Não precisa ser incorporado. Porque às vezes a pessoa é que nem você está trabalhando num lugar, você vai fazer todo mundo a mesma coisa? Não vai, gente, não tem